Exercícios espirituais preparatórios para a consagração a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. O beato Guilherme José Chaminade nos diz: como me agrada chamar São José de patriarca dos cristãos e de eleito de Deus. Como não dar a ele esse título venerável? Ele que desempenhou um papel tão importante nos mistérios da nossa regeneração espiritual? A palavra patriarca significa pai, o que todos os patriarcas do Antigo Testamento prenunciaram e todos os pais cristãos são chamados a refletir é a luz paternal de Deus, brilhando por meio da paternidade de São José. Depois de Cristo, São José é o maior de todos os patriarcas. Ele é o maior de todos os pais. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: imagina a santidade de todos os patriarcas de outrora, aquela longa linhagem de gerações sucessivas que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Vê quão grande era a fé de Abraão, a obediência de Isaac, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão. Depois de ter formado a opinião mais elevada desses santos, lembra-te de que São José está no topo da escada, à frente dos santos, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, que ele é mais fiel do que Abraão, mais obediente que Isaac, mais generoso do que Davi, mais sábio do que Salomão, enfim, tão superior na graça quanto próximo da fonte, Jesus adormecido em seus braços. São José é o reflexo do Pai das Luzes. Na carta de Tiago, nós lemos, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva excelente, todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das Luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude. No princípio, Deus criou as grandes luminárias dos céus, o sol, a lua e as estrelas. Sem luz, a criação estaria em trevas. No Novo Testamento, o Pai estabelece uma nova criação em Cristo. Por meio de Cristo, o Pai coloca sua vida, amor e luz divinos em nossos corações. São José e sua paternidade desempenham um papel muito importante no maravilhoso plano de Deus. São José é o reflexo perfeito do Pai das Luzes e nos ajuda a receber a luz de Cristo. São José é um protetor de luz, trazendo Jesus, a verdadeira luz do mundo, para nós. São José o ajudará a viver na luz de Deus. Você é um filho da luz. Como cristão, Jesus lhe dá uma participação em sua luz, fazendo de você a luz do mundo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, vai estar lá: todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite, nem das trevas. Em Efésios 5, versículo 8 e 9, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a espécie de bondade, de justiça e de verdade. O Lumen Patriarcharum aterroriza Satanás. Na versão latina da ladainha de São José, o título Luz dos Patriarcas aparece como Lumen Patriarcharum. O demônio odeia São José e sua luz.
O outro nome de Satanás é Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer perdeu a luz por causa de seu orgulho e desobediência a Deus. Agora vive nas trevas perpétuas e abomina a luz. Satanás teme seu pai espiritual porque São José é uma criatura humilde, de carne e osso, o reflexo perfeito do Pai das luzes. São José é um verdadeiro e eterno portador de luz, um ícone de Deus Pai. Depois de Jesus e Maria, não há ninguém que Satanás deteste mais do que São José. Fique perto de São José e caminhe na luz. O Papa Bento XVI nos disse: desejo dirigir uma palavra particular de encorajamento aos pais, para que tomem São José como modelo. Aquele que velou pelo Filho do Homem pode ensinar-lhes o sentido mais profundo da própria paternidade. O venerável Papa Pio XII nos disse: se quereis estar próximos de Cristo, dizemos outra vez, ide a São José. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nessa vida? A resposta é fácil: o recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. Não é possível nesta vida ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que sem a paternidade terrena de São José, não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. É provável que você conheça a passagem do Gênesis sobre os filhos de Israel que venderam um de seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele. Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo e José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Gênesis 41, versículo 49. Foi tanta a abundância de trigo que igualava a areia do mar e a quantidade excedia toda a medida. Embora os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e nos territórios circunvizinhos. Como resultado da escassez de comida, o faraó instruiu a todos no Egito: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Gênesis 41, versículo 55. A fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com o homem responsável pelos celeiros do Egito, tinha-se passado tanto que eles não perceberam que estavam diante do seu próprio irmão, a quem tinham vendido como escravo. Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e por isso o trataram como seu senhor. José, porém, reconheceu-os. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com os seus irmãos. Ele lhes deu grãos, encheu as suas sacas e assim eles puderam voltar com o bastante para o seu pai Israel. Por fim, José lhes revelou sua identidade e lhes ofereceu perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas da fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração de outro José ainda maior, que levaria o seu filho, o pão celestial, em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que o São José do Antigo Testamento. Nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os seus filhos comam o pão da vida eterna. São Lourenço de Brindisi nos disse: o primeiro José do Antigo Testamento era santo, justo, piedoso e casto, mas esse José o supera em santidade e perfeição, como o sol supera a lua.
Deus enviou São José ao Egito para que de lá ele pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou do Egito, e agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa. Diferentemente do trigo do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de alimentar todas as multidões e satisfazer a todas as almas. São Lourenço de Brindisi nos disse: o faraó, soberano do Egito, exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele tocou o trigo e o pão e salvou a população de todo o território. Logo José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo e dá ao mundo a vida eterna. O beato Papa Pio IX também nos disse: São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. São Bernardo de Claraval também nos disse: se quiseres ter uma ideia da grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome, José, significa um aumento, tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebi que o nosso santo herdou não apenas seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade, porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. Sem José, não teremos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão em seu ventre santo. São José amorosamente o preservou no Egito. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. O venerável Fulton nos disse: São José continua encarregado de guardar o pão da vida. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno. A verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para as nossas almas? Ide a São José e fazei tudo o que ele vos disser. Gênesis capítulo 41, versículo 55. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.